Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 32. Bons estudos! Hoje eu fiquei quase que o dia inteirinho por conta da chegada desse grande carregamento de batata. Aí me bateu uma dúvida. De onde será que vem esse produto? Aí eu pensei com os meus botões. Para me dizer a origem da batata, só o meu amigo Rui, o gerente comercial da nossa firma. Certo, Paulo. Então vou lá pro escritório. Mano, eu vou te mostrar uma... Altiplanos andinos. A batata é um produto típico dessa região. Altiplanos quer dizer regiões altas e planas, é isso? É isso. Essa região fica entre as montanhas da Cordilheira dos Andes. E o interessante é que é exatamente nessa região que se concentra a maior parte dos descendentes das grandes civilizações da América, os ameríndios. Você está falando dos povos que já existiam aqui antes da chegada dos colonizadores? Isso. E o mais interessante ainda é que esses povos, os ameríndios, já cultivavam a batata antes da chegada dos europeus. Já viu que a gente vai aprender um montão de coisas sobre a América Latina nessa teleaula de hoje, né? Hoje nós vamos ver os principais aspectos do quadro natural latino-americano. Vamos ficar sabendo um pouco mais das diferentes culturas e etnias dos povos ameríndios e do processo de ocupação e colonização dessa região. E também o papel de nações, como a Inglaterra e os Estados Unidos, na formação da América Latina. Mas peraí, se esses povos conhecem tanto sobre produção de batatas, nós poderíamos aprender com eles como produzir batatas melhores e, o que é fundamental, mais baratas. Isso. Então vamos nessa. Olha, você vê essa parte então. Quem diria, né, Maurício, que a deliciosa batata tem a ver com a América Latina? Pois é. Mas a gente podia aproveitar essa história aí para conhecer um pouquinho melhor alguns aspectos físicos da América Latina. Desse assunto eu manjo, viu? Relevo. O relevo da América Latina é marcado pela presença de uma grande cadeia montanhosa que vai do extremo norte ao sul do continente americano. Como a origem geológica dessa cadeia é recente, ao longo de toda a sua extensão existem pontos sujeitos à ocorrência de terremotos e de vulcões. É por isso que a gente sempre escuta notícias de terremotos no México e de vulcões em atividade no Chile e na Colômbia. Repare que tanto no México como no Peru, a cordilheira apresenta dois grandes eixos que limitam extensas superfícies planas. Você já viu, por serem altas e planas, essas regiões são chamadas de altiplanos. Opa, isso a gente já viu, né? Essas regiões tinham importância mesmo antes da chegada dos europeus. Quer dizer, foi nos altiplanos peruano e mexicano que se desenvolveram as civilizações ameríndias, tá certo? Certíssimo. É isso mesmo. Agora, não é só de cordilheira que vive o relevo da América Latina, né? Ele também apresenta grandes escudos cristalinos que formam os planaltos, como o Planalto Brasileiro, o Planalto das Guianas. E aqui ao sul aparece outra forma parecida, o Planalto da Patagônia. E essas regiões verdes aqui, o que são, Maurício? Essas aí são as grandes depressões, regiões mais baixas que ficam entre os planaltos. As grandes depressões da América Latina são a Depressão Amazônica, a do Pantanal e a do Pampa. Mas essas depressões têm suas diferenças. A Depressão Amazônica, por exemplo, apresenta um clima quente e muito chuvoso que permite a existência de uma grande floresta, a Floresta Amazônica. Trata-se de uma região com muitos rios, quase todos com grande volume d'água. Isso acontece devido ao derretimento da neve dos Andes e à grande quantidade de chuvas. A Depressão do Pantanal também apresenta grande umidade, com períodos bem marcados de cheias e secas. Sua fauna e flora são bastante típicas. Já a Depressão do Pampa se caracteriza pelo relevo plano, solos férteis e uma vegetação rasteira, sem a presença de árvores. E para sorte nossa, essa região da América Latina onde fica o Brasil tem uma formação geológica mais antiga. E é por isso que não tem terremotos e vulcões em ação por essas bandas. Essa viagem tem mudado um bocado a minha cabeça. Antes eu achava que o deserto era uma paisagem típica da África, pois agora eu estou em pleno deserto mexicano, no meio de um calor de rachar catedrais. Agora eu sei que a América Latina também tem os seus desertos. Punta Arenas, Chile. Estou animada com as pesquisas que estamos fazendo aqui, no extremo sul de nosso continente.
A paisagem é belíssima, mas estou tendo um pouco de dificuldade de me acostumar com o frio, que é muito intenso. Olha só, enquanto o pessoal dessa região do Chile está passando mal frio, eu tô aqui suando em bicas, que nem o pessoal lá do deserto do México, para entregar toda essa correspondência. Olha só que coisa interessante. Estamos todos na América Latina, mas mesmo assim, dependendo da região, cada um sofre com um tipo de clima. E tem clima para tudo quanto é gosto. É frio na montanha, calor no deserto. Agora, você já parou para pensar por que existe essa variedade tão grande de climas? Essa é muito fácil. É só dar uma espiada num mapa da América Latina e conferir a sua enorme extensão, no sentido norte e sul. Repare como ela é comprida. Essa compridez, na linguagem da geografia, extensão no sentido longitudinal, é uma das principais responsáveis pela variedade de clima. Observe também que a maior parte da América Latina está localizada na zona intertropical, ou seja, entre os trópicos de Câncer ao norte e Capricórnio ao sul. Epa! Então é por causa dessa compridez toda, quer dizer, da existência de diferentes latitudes, é que a América Latina tem tantos tipos de clima? Não, quer dizer, isso influencia, né? Mas não é tudo. Essa variedade de climas tem tudo a ver com o relevo. E nós já vimos, né? O relevo da América Latina, ele é bastante variado. Tem montanhas, planaltos, planícies, depressões. E isso influencia não só na variação climática, mas também na vegetação e nas atividades econômicas. Isso faz sentido. Você já ouviu falar que quanto mais alto o lugar, mais frio ele é, não ouviu? É isso mesmo. O clima tem tudo a ver com a altitude do lugar. Olha só, veja aqui nessa figura. Repare que as altitudes até 1000 metros definem as chamadas terras quentes. Regiões que apresentam florestas densas e onde são cultivados produtos adaptados ao calor e à umidade. Já as partes situadas entre 1000 e 2000 metros de altitude são denominadas terras temperadas. Lugares de temperaturas mais amenas, com vegetação de campos e florestas intermediárias. E por fim, nós temos as regiões situadas a mais de 2.500 metros de altitude, as terras frias, áreas de temperaturas muito baixas e vegetação dominadas pelos campos de altitude. E tanta variedade de paisagens naturais só podia dar no que deu, uma variada paisagem cultural. Ou seja, dentro da América Latina, a gente encontra regiões com identidades muito próprias. O Pampa, a Amazônia, a América Andina e o Caribe são alguns exemplos. Bom, se eu estou entendendo, você disse que os aspectos naturais, como o clima, relevo, etc., influenciam não só no jeito como o lugar é explorado economicamente, mas também no seu jeito de ser, sua cultura, essas coisas. Eu entendi certo? Certo, certíssimo. A definição das formas de exploração, assim como as características culturais dos diferentes povos, estão intimamente ligadas às condições ambientais das diversas partes do continente. Mas olha, para entender isso melhor, é preciso entender como é que se deu a colonização na América Latina. Você sabe? Não? Então, fique por dentro. Quando chegaram no continente americano, os europeus encontraram antigas civilizações conhecidas como ameríndias. É lógico que é difícil precisar o número, mas os estudiosos dizem que existiam por aqui cerca de 60 milhões de ameríndios antes da descoberta. E eram vários povos, em diferentes estágios de desenvolvimento. Havia, por exemplo, os povos que eram nômades, ou seja, que andavam de um lugar para o outro, vivendo da caça, da pesca, da coleta e de uma agricultura elementar. Mas havia também os astecas, os maias e os incas. Diferentemente dos outros ameríndios, os astecas, os maias e os incas eram considerados de fato como civilizações. Isto porque eles atingiram um nível de desenvolvimento cultural expressivo e de uma organização social bem definida. Suas cidades eram bem estruturadas, com ruas, calçadas e grandes construções. Eles possuíam conhecimentos científicos, principalmente nos ramos da medicina, da astronomia e da agronomia. A agricultura irrigada e com técnicas de fertilização garantia a subsistência de grande número de pessoas. Cusco, Peru. Amiga, você sabe, eu dei aula de história durante mais de 30 anos e vivia falando para os meus alunos das maravilhas da civilização inca. Mas só agora, conhecendo as ruínas desse povo, é que realmente me dou conta da sua grandeza. Suas construções são impressionantes
Imaginar que há mais de 500 anos eles já utilizavam métodos de irrigação e fertilização e tinham um eficiente sistema administrativo é de cair o queixo. Essa é realmente de cair o queixo. Uma civilização tão avançada num passado tão distante. Agora, por que será que as civilizações Inca, Maia e Azteca desapareceram? Olha, eu não sou historiador, mas uma coisa eu sei. Um dos motivos que levou ao desaparecimento dessas civilizações é que elas não entraram no esquema de colonização dos conquistadores que aqui chegaram. Esse esquema é uma das coisas em comum entre os países da América Latina. É chamado de colonização de exploração. Isso já é um assunto bastante conhecido, mas vamos refrescar a memória. As colônias latino-americanas não tinham alternativa. Eram obrigadas a comercializar apenas com suas metrópoles. A produção era baseada nos grandes latifúndios, ou seja, grandes propriedades de terra, e no trabalho escravo. Resumindo, as colônias mandavam para as metrópoles seus produtos agrícolas, minerais e matérias-primas em geral, e recebiam em troca produtos manufaturados. Opa, mas isso mudou muito, hein? Tá certo que o Brasil, por exemplo, ainda exporta produtos agrícolas e minerais, mas hoje até carro a gente já exporta. É, e tem mais. Hoje o Brasil exporta para um montão de países. Naquela época isso não podia, não. A colônia só podia fazer comércio com a sua metrópole. Era o chamado Pacto Colonial. Mas peraí. Se a colônia só podia comercializar com as metrópoles, e no caso da América Latina, geralmente as metrópoles eram Portugal e Espanha, isso quer dizer que esses dois países eram grandes produtores de manufaturados. A colônia enviava a matéria-prima e recebia em troca das metrópoles os produtos manufaturados. É isso. Só que aí você precisa entender o papel da Inglaterra. Amigo, dá licença. Esse tênis aí que você está usando, você saberia dizer pra gente onde é que ele foi fabricado? Nos Estados Unidos. A senhora sabe onde é que foi fabricado o óculos que a senhora está usando? Eu acho que é italiano. Pois é. Hoje a gente encontra produtos industrializados de diversos países. Mas houve uma época em que se você quisesse um produto manufaturado, só existia uma alternativa: a Inglaterra. Essa era a única saída que Portugal e Espanha tinham para abastecer suas colônias, fazer comércio com a Inglaterra. Foi assim que a Inglaterra acabou absorvendo toda a riqueza gerada nas Américas e acabou expandindo seus laços comerciais e acumulando riquezas que lhe ajudaram a realizar sua revolução industrial. Com o processo de industrialização, a Inglaterra aumentou sua presença na América Latina, influenciando, inclusive, nos processos de independência e na abolição da escravidão de vários países da região. É bom lembrar que a Inglaterra também participou diretamente de um outro tipo de colonização em países americanos. Esse tipo diferente de colonização foi realizado nos Estados Unidos e no Canadá e ficou conhecido como colonização de povoamento, muito diferente da colonização de exploração realizada nos países latino-americanos. De certa forma, o papel que a Inglaterra tinha na América Latina é hoje desempenhado pelos Estados Unidos, a grande potência da atualidade. Bem, enquanto eu atualizo aqui os meus conhecimentos, você fica com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o relevo latino-americano é marcado por grandes cadeias montanhosas, altiplanos, planaltos e depressões. Aprendeu que o relevo influencia diretamente o clima, formando assim as terras quentes, as terras temperadas e as terras frias. Ficou sabendo que ao chegarem nas Américas, os colonizadores encontraram diferentes povos, os ameríndios. Alguns deles com alto nível de desenvolvimento, como os astecas, os maias e os incas. Por último, viu que o processo de colonização é um dos fatores que dá identidade aos países da América Latina, pois foi a colonização de exploração e o pacto colonial que mantiveram durante séculos os países latino-americanos como fornecedores de matérias-primas agrícolas e minerais para os mercados europeus. Paulo, desse jeito você vai virar um especialista em América Latina, hein? A conversa tá muito boa, mas eu tenho que ir pra casa dar uma boa descansada. O trabalho aqui no Porto amanhã vai ser de lascar. Eu também vou indo. Tchau, hein? Tchau! E você já sabe, pra ficar com tudo registrado na cabeça, é bom dar uma boa lida no seu livro e fazer os exercícios. Na teleaula de amanhã, tem mais.